Glória a Deus, graças a paz, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Acho, não tinha firmeza não. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus, que alegria, queridos, mais uma noite especial, nossa segunda oportunidade de adorar a Deus aí no ano de 2023. A primeira nós estivemos aqui junto com alguns irmãos e com a igreja aqui na virada do ano. Quem esteve aqui no nosso culto da virada? Amém, glória a Deus. Bastante gente esteve aqui conosco, foi uma noite especial da parte do Senhor, uma noite bem gostosa, onde a gente teve a oportunidade de começar o ano de 2023 da melhor forma possível. A presença de Deus, adorando a Ele, orando a Ele, amém? E quem não esteve também, eu tenho certeza que começou um ano da intimidade de uma forma extraordinária, amém? Queridos, quero compartilhar algo do coração de Deus com você nessa noite. Nós vamos ampliar um pouquinho mais esse pensamento sobre intimidade. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um dos aspectos dessa coisa imensa, dessa coisa maravilhosa de Deus chamada intimidade. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre aliança. No último sábado, nós tivemos aqui o nosso culto da virada e eu falei um pouquinho, introduzi o nosso ano falando sobre Marta e Maria. Falando sobre aquela passagem onde o Senhor Jesus ele faz uma visita na casa de Marta e de Maria. E a palavra de Deus ali no Evangelho de Lucas fala que Marta, ela, assim como ela recebeu o Senhor Jesus e os seus discípulos, ela começa a correr de um lado para o outro, começa a arrumar a casa, começa a preparar a casa, começa certamente a preparar algo para o Senhor Jesus e os seus discípulos comerem, se alimentarem ali. E a palavra de Deus diz que Maria, ela se senta aos pés de Jesus. A palavra de Deus fala que Maria, ela não fez como Marta, mas ela sentou-se aos pés de Jesus e ouvia os ensinamentos de Jesus aqui. Esse é um texto que mexe muito comigo, porque ele fala e ele traduz de uma maneira muito clara aquilo que o Senhor Jesus tem nos chamado, querido, não somente para esse ano de 2023, mas um dos propósitos que nós fomos criados pelo Senhor, amém? Um dos propósitos e talvez um dos maiores, o porquê nós fomos criados, foi para que nós tivéssemos intimidade com o Senhor. Posso ouvir um amém? Um dos maiores exemplos disso, querido, é lá no início, lá em Gênesis, lá na criação. Se você olhar lá para Adão e Eva, você vai perceber o que era a verdadeira intimidade. Você vai ver o próprio Deus indo todos os dias, no horário marcado, às 6 horas da tarde, na viração do dia, ir ter com Adão e Eva. Para quê, pastor? Para ter intimidade com eles. Deus cria o homem, querido, e a palavra de Deus ali é clara. Deus cria o homem à imagem e semelhança dele. E Deus cria o homem para que ele pudesse se relacionar com esse homem. Hoje eu quero ampliar um pouquinho esse pensamento. Assim como eu falei no último sábado, e talvez você vai me ouvir falar muito sobre isso. Intimidade, querido, isso aqui é muito mais do que um tema. Intimidade é um convite do próprio Senhor Jesus para mim, para você, para nós como família, para nós como igreja, não somente para 2023, mas eu creio que esse tema, que essas mensagens, que esse ano, querido, vai direcionar as nossas vidas para os próximos 10, 15, 20, 30, 50 anos, amém? Aquilo que Deus vai fazer, querido, em nós, e aquilo que Deus já está fazendo em nós e através de nós, nesse tempo, durante nesses dias, isso vai ter um reflexo enorme nos nossos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Esse é um convite, querido, para mim e para você. Não somente para essa noite, não somente para esse dia, não somente para esse ano, mas esse é um convite dos céus, para que o Senhor possa nos colocar novamente no lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Sabe, o coração de Marta e Maria, querido, era o mesmo coração, um coração de agradar o Senhor.
Marta escolheu agradar o Senhor ali com o seu serviço. Marta escolheu agradar o Senhor talvez com aquilo que ela fazia de melhor, talvez com uma janta, talvez com um prato delicioso que ela gostava de fazer, e não há nada de errado nisso. Mas Maria, ela decidiu agradar o Senhor também, sentando aos pés dele e ouvindo as palavras, os ensinamentos dele. Sabe, talvez você, assim como eu, inicia todo ano planejando, assim como o Eliton disse há pouco, fazendo planos para a sua vida pessoal, fazendo planos para a sua vida, para a sua família, fazendo planos para o seu ministério. E ali o texto, o Senhor Jesus, ele respondendo Marta, ele disse: Marta, Marta, o Senhor anda ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é realmente importante. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Sabe, queridos, que eu e você possamos escolher estar aos pés de Jesus todos os dias da nossa vida. Eu terminei a mensagem do último sábado citando um salmo do rei Davi, em que ele disse: Senhor, o meu desejo é que eu esteja na casa do Senhor, que eu esteja na tua presença, que eu esteja nos átrios do Senhor, Salmo de número 27, todos os dias da minha vida. Sabe, amado, minha oração é para que esse seja o desejo do teu coração também. Muito mais do que estar em um lugar físico, querido. O rei Davi estava falando de um lugar espiritual ali. O rei Davi estava falando do lugar que lá em Mateus, no início do Evangelho de Mateus, o próprio Senhor Jesus falou desse lugar. Quando ele ensina o Pai Nosso, ele fala: vocês quando orarem, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o seu Senhor, com o seu Deus em secreto. Porque o seu Deus que te vê no secreto, ele te recompensará. Amém? Que a minha oração, querido, para esse ano, é para que eu e você, nós como igreja, possamos estar todos os dias de 2023 nos átrios do Senhor, na presença do Senhor. Amém? Vamos falar um pouco sobre aliança. Hoje nós vamos conversar, queridos, sobre esse aspecto principal da intimidade, que é a aliança. Em toda a Bíblia nós vemos Deus fazendo aliança com homens, e na sua grande maioria, homens que se tornaram íntimos de Deus. Homens que dedicaram as suas vidas para conhecer o Senhor, homens que marcaram gerações e tiveram os seus nomes escritos na história, por permanecer fiéis, mesmo em tempos difíceis. Nós poderíamos citar aqui, queridos, vários homens que lá no livro de Hebreus, o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, ele cita alguns desses nomes, chamados heróis da fé. Nós poderíamos falar aqui, queridos, sobre intimidade, nós poderíamos falar sobre aliança e usar vários homens de Deus aqui. Mas uma coisa é certa, querido, e talvez isso eu gostaria que você gravasse no seu coração: Deus não tem aliança com quem não é íntimo dele. Amém? Eu vou repetir para que você grave isso no seu coração: Deus não tem aliança com quem não é íntimo dele. Assim como nós hoje, nós não fazemos uma aliança com alguém que nós não conhecemos. Você que é empresário, talvez você faria uma sociedade com alguém que você não conhece a vida dessa pessoa. Você que é empresário, você colocaria 50% daquilo que você construiu, talvez ao longo de anos, para ser sócio de alguém que você não conhece a índole dessa pessoa. Talvez que você não conhece o coração dessa pessoa. É óbvio que não. Eu tenho certeza que não. Assim também, querido, o nosso Deus é. Nosso Deus não faz aliança com quem não conhece Ele, com quem não conhece do seu coração. E o chamado para nós, querido, nesse ano é muito mais do que ter um tema bonitinho, ter uma arte bonita, que por sinal eu adorei a arte que o Elinho fez. Cadê o Elinho? Está aí? Glória a Deus pela vida do Elinho, querido. O Elinho e a Aline têm nos abençoado. Todas essas artes bonitas que você vê ao longo de todo o ano inteiro, das mensagens,
dos temas do ano, o Elinho, ele faz e ele oferta essas artes para a igreja. Eu queria honrar a vida dele e da Aline aqui. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Vocês são presentes de Deus para nós aqui. E, diga-se de passagem, eu achei muito linda, querido, essa arte. Simples, mas que reflete muito bem o desejo do coração de Deus para nós. É que nós conheçamos mais o seu coração. Amém? Desde a criação, querido, quando Deus estabeleceu ali com Adão e Eva, onde Deus falava com eles todos os dias, se você olhar no decorrer da Bíblia, passando por Noé, passando por Abraão, passando por Moisés, passando por Davi, até chegar no Senhor Jesus, o que todos esses homens tiveram em comum, o que todos esses homens fizeram, ou aquilo que Deus falou com cada um deles, que fizeram com que eles se tornassem quem eles são, ou quem eles representam para nós hoje. Talvez entre tantas características, a intimidade com Deus foi algo que marcou a vida desses homens. A intimidade com Deus fez com que esses homens se tornassem conhecidos ao longo da história, e hoje nós tivéssemos a preciosidade da palavra de Deus para orar para a vida desses homens, para ler sobre a vida desses homens, para estudar sobre a vida desses homens. Deus, querido, o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Amém? O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus, querido, não é um Deus distante de nós. O nosso Deus não é um Deus que se afastou de nós por ser quem Ele é. Pelo contrário, o nosso Deus estabeleceu uma aliança conosco, com a igreja, com a sua noiva. Amém? Muitas pessoas ainda não entenderam, querido, o propósito de ser igreja. Muitas pessoas não entenderam ainda o privilégio de ser igreja, de estar num lugar como nós estamos aqui hoje. Como eu disse, querido, no último sábado, Deus não tem um compromisso, querido, com um nome, Deus não tem um compromisso com uma placa, Deus tem um compromisso com uma noiva, amém? E nós somos essa noiva, amém? Nós temos o privilégio, querido, de poder estar aqui, ser igreja aqui e fora daqui também, mas a pertencer a essa noiva do Senhor, aleluia. Deus tem um compromisso, querido, com a sua noiva. A vida de Noé, ela nos ensina muito, querido. A vida de Noé é um desses exemplos de alguém que fez uma aliança, e essa aliança se tornou-se eterna, lembrada até os dias de hoje, e vai ser lembrada eternamente. Quem nunca olhou um arco-íris no céu e se lembrou de Noé, e não se lembrou da promessa de Deus, que Deus fez a Noé e a todo aquele povo? Todos nós, toda vez que sai um arco-íris no céu, nós nos lembramos da promessa do Senhor. Todas as vezes que sai um arco-íris no céu, eu me lembro da promessa do Senhor, de que nunca mais acabaria com a humanidade, assim como Ele fez no tempo de Noé, com o dilúvio. Gênesis capítulo 6, verso de número 9, eu quero ler alguns versículos com você. Essa é uma noite especial, uma noite da ceia do Senhor, e eu tenho certeza, querido, que essa vai ser uma noite inesquecível. Posso ouvir um amém? Essa vai ser uma noite inesquecível. Gênesis 6, 9 diz assim: esse é o relato de Noé e a sua família. Noé era um homem justo e a única pessoa íntegra naquele tempo, e ele andava em comunhão com Deus. Você pode fechar os teus olhos por um instante, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite tão especial, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento tão gostoso, Pai, por esse tempo de louvor, por esse tempo de adoração que nós tivemos aqui, Senhor. Obrigado, Pai, por essa intimidade, Senhor, que o Senhor nos deu de poder acessar o Teu coração, Pai. Obrigado, Pai, por esse ambiente tão gostoso, Pai, que todos os domingos nós temos experimentado aqui, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, juntamente com a Tua igreja, Pai. Obrigado, Pai, também pela Tua palavra, Senhor, que é a verdade para nós, Senhor. Obrigado, Pai, porque domingo após domingo aqui nós temos crescido, Pai,
nós temos aprendido mais, nós temos, Senhor meu Deus, sido tocados de uma maneira nova, nós temos sido ministrados, Pai, por essa palavra, Senhor, que muitas vezes nos desafia, Pai, muitas vezes nos choca, Pai, muitas vezes mexe com as nossas estruturas espirituais, Senhor, mas essas palavras, Senhor, têm gerado vida dentro de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa noite. Amplia, Senhor, decodifica, Pai, essa palavra de uma maneira personalizada, na vida de cada homem, de cada mulher de Deus, na vida de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente que está aqui nessa noite, Senhor. Fala conosco, Pai, nesse momento, através da Tua palavra. Amém, amém, amém. Querido, Gênesis capítulo 6, verso número 9. A Bíblia diz que esse é o relato de Noé e da sua família. Noé era um homem justo e a única pessoa íntegra naquele tempo. Noé andava em comunhão com Deus. Olha que relato lindo, querido, de alguém. Talvez, quem de nós não gostaria de ser lembrado dessa maneira que Noé foi lembrado? Noé foi lembrado, querido, como alguém íntegro. Alguém muito mais do que íntegro, alguém que andava com Deus. A palavra de Deus diz que ele era justo. A palavra de Deus diz que ele era a única pessoa íntegra naquele tempo e Noé andava em comunhão com Deus. Querido, no meio de uma geração inteira, toda corrompida pelo pecado. Se você ler o contexto daqui de Gênesis, você vai entender que naquele tempo, querido, não existia, quando a palavra de Deus diz que não era a única pessoa íntegra e justa naquele tempo, é porque existiam milhões de pessoas que não eram íntegras, pessoas que não amavam o Senhor, pessoas que não andavam com o Senhor. E a palavra de Deus deixa claro que não era um homem justo, íntegro e que andava com Deus, que era o único homem que andava com Deus aqui nessa época. Esse termo aqui, querido, andava com Deus, em hebraico é halak. Essa palavra ela possui uma conotação de um estilo de vida habitual, de um constante relacionamento com Deus. Não era um homem que diariamente andava e tinha comunhão com Deus. Sabe, querido, para Noé não era uma palavra simplesmente. Para Noé não era muito mais do que ser lembrado por Deus. Não. Noé foi alguém lembrado por aquilo que ele fez durante toda uma vida. E sabe que olhando para a vida de Noé, o que ele mais fez? O que ele mais fez, querido, foi ter comunhão com Deus. O que ele mais fez foi ouvir o Senhor. O que ele mais fez foi não ouvir as outras vozes. Porque Deus fala muito claro para ele construir uma arca. Querido, num tempo em que não existia chuva, aquele homem durante mais de 100 anos construía um grande caixote de madeira que ninguém nem sabia qual era o nome. Durante mais de 100 anos, aquele homem ouvia a direção de Deus. Aquele homem executava aquilo que Deus estava falando com ele. Quantas pessoas que talvez não olhavam para Noé e diziam para ele: cara, você é louco, abandona isso aí. O que você está fazendo, cara? O que é isso? Não, estou fazendo uma arca. Que? A arca? O que é isso? É um barco, mas nem chuva tem, cara, aqui. Sabe, muitas vezes as pessoas vão dizer isso para mim e para você. Muitas vezes as pessoas vão olhar e não vão entender aquilo que Deus está falando conosco nos dias de hoje. Sabe, talvez você vai viver, talvez não, você vai viver um tempo, um ano extraordinário de intimidade com o Senhor. E talvez algumas vozes vão olhar para você e vai dizer: cara, por que você dedica tanto tempo a isso? Por que você dedica tanto tempo em orar, em buscar o Senhor, em ler a palavra do Senhor? Por que você dedica tanto tempo da sua vida em se alimentar da palavra de Deus? Assim como foi no tempo de Noé, querido. Assim está sendo nos dias de hoje. Amém?
Assim como existe um mundo, querido, totalmente corrompido. Assim como existiam milhões e milhões de pessoas naquele tempo longe do Senhor, assim é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas existe um só perigo, querido, de ser íntimo de Deus. Você sabia disso? O único perigo de ser tão íntimo de Deus é de acontecer comigo, com você, talvez como aconteceu com Enoque. Todos nós conhecemos a história de Enoque, em Gênesis 5, 23 e 24, diz assim: Enoque viveu 365 anos. Enoque era um jovem aqui, querido, amém? Se você ler ali o contexto de Gênesis, você vai ver que Noé viveu quase ou mais de 900 anos. Era comum o povo viver mais de 800, 700, 900 anos. Enoque viveu apenas 365 anos. E a palavra de Deus aqui diz: andando em comunhão com Deus, até que um dia ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Hebreus 11:5 também vai citar a vida de Enoque. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Esse é o único perigo, querido, que nós corremos quando nós nos tornamos alguém íntimos de Deus de verdade. Quando nós priorizamos estar aos pés do Senhor. Quando nós entendemos a grandeza do coração de Deus. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Amém? A história de Noé, querido, conta um reset que Deus deu na humanidade. A história de Noé, o dilúvio, literalmente, querido, ele matou milhares de pessoas. E Deus escolheu um homem que andava com ele para começar uma nova geração. Lendo um pouquinho, estudando um pouquinho sobre esse contexto, alguns estudiosos dizem que existia mais de 7 bilhões de pessoas naquele tempo. E Deus deu uma direção clara, querido, para um homem. Ele falou: pega a tua família e pega um casal de cada animal, constrói uma arca e entra nessa arca. Mais de 6 bilhões, 900 e tantas pessoas morreram, querido, naquele tempo. Deus deu um reset na humanidade. E Deus guardou, querido, não somente a vida de Noé, mas Deus guardou a vida da família de Noé. Deus guardou a vida dos seus filhos, Deus guardou a vida das suas noras, Deus guardou talvez a vida dos seus netos, Deus guardou uma família, querido, em especial. Por que, pastor, que Deus fez isso? Porque naquela terra existia só um homem que amava a Deus de verdade. Porque o amor, querido, ele está muito mais relacionado ao tempo do que aquilo que nós falamos. Existem muitas pessoas que falam: eu amo a Deus, mas não investem tempo em amar a Deus, em servir a Deus, em se alimentar, em viver uma vida realmente que condiz com aquilo que Ele diz. Muitas vezes um casal, ele diz: eu amo você, mas talvez aquele homem ou aquela mulher não investe tempo no seu cônjuge. Talvez alguns pais dizem: eu amo meu filho, mas não investe tempo. E o amor, ele está muito mais relacionado ao quanto nós temos investido tempo naquilo que nós falamos que amamos. Às vezes, querido, eu vejo algumas pessoas que têm dificuldade de ficar 30, 40, 50 minutos aqui ouvindo uma palavra no domingo. Talvez eu veja alguns jovens no meio do culto ali, conversando no celular, falando no celular. Aqui de cima, querido, a gente vê quase tudo, tá? É normal. A gente vê as expressões das pessoas. A gente vê às vezes umas pescadas de um ou outro, tá tudo certo. Mas, queridos, pensa comigo. Se às vezes a gente tem dificuldade para sentar e ouvir uma palavra de 30, 40, 50 minutos,
Às vezes eu vejo algumas pessoas no momento de ministração aqui, onde Deus está tocando a vida de algumas pessoas aqui, curando, trazendo libertação para pessoas. Algumas pessoas aqui, talvez eu veja algumas pessoas lá no fundo, no celular e conversando um com o outro. Nós precisamos entender, querido, algumas coisas quando diz a respeito de intimidade. Isso não é recado para ninguém não, querido, é só uma observação. Porque às vezes a gente investe tanto tempo em outras coisas. Às vezes a gente investe tempo em coisas que são fúteis nesse tempo. E nós não investimos tempo naquilo que nós deveríamos investir tempo. Eu não digo nem gastar tempo, porque estar na presença de Deus não é gastar, é investir tempo. Amém? Sabe que 2023 você possa colocar, estabelecer algo dentro do seu coração. Esse ano eu quero ser íntimo do Senhor. Esse ano eu quero ter a minha casa, a minha família íntima do Senhor. Esse ano eu quero ajudar os meus filhos a conhecer mais do Senhor. Esse ano eu quero ajudar a minha esposa, ou você ajudar o seu esposo a conhecer mais do Senhor. Esse ano eu quero ajudar a conduzir a minha família mais perto do coração de Deus. É isso, querido, é para isso que Deus tem nos chamado nesse ano de 2023. Amém? O convite de Deus aqui, querido, não é só para os sábados, os domingos, mas é para todos os dias da nossa vida. Onde eu e você estiver, o Espírito Santo de Deus vai estar conosco. Aleluia! Muito se fala sobre tempo integral na igreja. Hoje eu e a pastora Tânia, nós vivemos esse tempo integral. Mas sabe, querido, de verdade, todos os cristãos, eles deveriam viver um tempo integral para Deus. Não é o estar ou não estar trabalhando, querido, dentro da igreja ou fora da igreja. Fala de um estilo de vida que no meu trabalho, eu trabalho para Deus. Amém? Enquanto eu estou estudando, eu estou me relacionando com pessoas. E eu estou estudando para a honra e glória de Deus. Amém, jovens? Amém, jovens? Amém, jovens? Isso, glória a Deus. É isso, querido, que é intimidade com Deus. É enquanto você está lá, no seu trabalho, trabalhando, preparando algo, servindo alguém, você está adorando a Deus, você está em comunhão com Deus, você está servindo a Deus ali, no lugar onde Deus te colocou. Quando você está na sua casa, querido, com a sua família, você está na presença de Deus. Você está ouvindo, você está falando, você está sentado à mesa, orando, agradecendo a Deus por aquele alimento. Isso, querido, que é viver uma vida integral. É isso que viver uma vida plena, é isso que é viver uma vida de intimidade com Deus. Olha aqui em Gênesis 6:18, que a palavra de Deus diz: com você, porém, eu confirmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, os seus filhos e as mulheres deles. Olha que interessante aqui, Deus diz: com você, porém, eu firmarei a minha aliança. Deus encontrou, querido, um homem de coração entregue a Ele, e isso foi suficiente para Deus fazer uma aliança com Noé. Querido, Deus não olhou a conta bancária de Noé, Deus não olhou se Noé tinha a pele mais clara, se Noé tinha a pele mais escura, Deus não olhou as vestimentas, Deus só olhou para o coração de Noé, amém? E encontrou nele um homem que amava a Deus, um homem íntegro diante de Deus. Queridos, Deus muitas vezes não está interessado, sabe com que roupa nós vamos vir para o culto? Deus talvez muitas vezes não está interessado no calçado que nós vamos vir para o culto, mas Deus está interessado em uma coisa, querido: se o nosso coração vai estar de verdade na presença dEle ou não. Amém? Deus, querido, não está interessado no seu carro, ou na sua moto, ou na sua bicicleta, ou se você vem a pé para o culto. Deus está interessado no nosso coração.
Glória a Deus, querido, por tudo isso que Deus tem nos dado. As vestimentas, os calçados, os meios de transporte, isso tudo é bênção de Deus. Mas isso tudo são detalhes. Quando se fala sobre aquilo que realmente importa para o Senhor. Deus firma uma aliança com Noé, querido, e não somente ele, mas toda a sua família. A Bíblia não diz o nome da esposa, nem o nome das noras de Noé. O que eu quero enfatizar, querido, não é um machismo aqui, mas o que eu quero enfatizar aqui com você, querido, é que toda uma família foi salva, toda uma geração foi salva, por causa de um homem que amava a Deus. Talvez na sua casa só esteja você, na sua família, que serve verdadeiramente a Deus. E às vezes, muitas vezes você tem vontade de desistir. Não, Senhor, só sou eu aqui na sua família. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã, porque é você. Porque assim como foi com Noé, querido, toda aquela família foi salva, porque Noé amava a Deus. Toda aquela família foi guardada, toda aquela família teve a sua vida preservada, porque um homem decidiu amar e ter intimidade com Deus, e andar todos os dias da sua vida com Deus. Posso ouvir um amém? Quem está entendendo algo de Deus aqui, querido, para sua casa, para sua família, amém? Permaneça firme, querido, permaneça fiel àquilo que Deus tem falado com você. Talvez no seu trabalho você tenha sido bombardeada. Querido, eu já passei por tanta coisa nessa vida, em relação a trabalho, em relação a ser cristão, em relação a ser um pastor. Talvez você tenha sido bombardeado dentro do seu trabalho, mas ei, deixa eu dizer algo para você. Não desista. Continue andando, continue sendo fiel a Deus, continue principalmente andando com Deus. Continue semeando na vida de pessoas, continue orando por pessoas, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja onde for. Queridos, você parou para pensar sobre isso? O dia que a porta daquela arca fechou, querido, começou a chover, sem parar. Tudo aquilo que Noé talvez havia escutado, querido, na sua vida, todas as chacotas, todos os insultos, imagina o coração daquele homem, não imagina um coração de vingança não, querido, imagina o coração de alguém sensato diante de Deus e dizer: Senhor, eles falaram daquilo que eles não sabiam, eles falaram daquilo que eles não conheciam, eles falaram daquilo que eles não tinham intimidade, mas hoje eu posso ver que valeu a pena todos os dias. Cada prego, querido, batido naquela arca, cada dia de trabalho, só fez realmente verdade na vida de Noé quando aquela porta se fechou, querido, e quando começou a chover. Valeu a pena todos os dias daquele homem trabalhando, talvez durante mais de 100 anos. E às vezes a gente, por bem menos coisas, a gente desiste de andar com Deus. Desiste de caminhar com Deus, desiste às vezes até de prestar atenção numa palavra de Deus como essa. Josué capítulo 24, verso número 15, permaneça fiel, querido, um dia você vai declarar, assim como Josué declarou aqui, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Eu sei que muitos aqui têm histórias lindas, querido, de Deus salvar toda uma família, querido, por causa de uma pessoa que ouviu o Senhor. Eu conheço muitas histórias aqui de filhos que vieram para o Senhor, e que toda uma casa, toda uma família, toda uma geração foi restaurada, porque um jovem, uma jovem ouviu o Senhor falar com eles. Amém? Deus está falando, querido, com muitos de nós aqui. Deus está nos convidando, querido, para algo muito mais profundo. Deus está convidando a nós como igreja, nesse ano de 2023, para algo muito mais intenso, querido, do que aquilo que nós temos vivido.
Sabe, muitas vezes você tem vivido nos 5, nos 10 minutos de oração todos os dias, mas Deus tem nos chamado a algo, a romper essas barreiras, queridos, dos 5, dos 10, dos 15 minutos. Talvez você tenha dedicado o seu tempo a ler um versículo por dia, glória a Deus por isso, continue lendo. Mas o Senhor tem nos chamado a algo muito mais profundo, a algo muito mais intenso. Posso ouvir um amém? O que é uma aliança, querido? Aliança, ela é algo diferente de um contrato, em que pode ser quebrado ou invalidado. A aliança não. Biblicamente falando, a aliança era estabelecida quando havia derramamento de sangue. Uma aliança, ela traz consigo muitos fatores, principalmente espirituais. Foi por isso que Deus escolheu homens que eram íntimos e que caminhavam com Ele para estabelecer uma aliança. Não foi à toa, querido, que Deus escolheu esses homens que são descritos na palavra dele. Deus só escolhe homens e mulheres que são íntimos dele. Deus levava tão a sério, querido, essa questão de aliança, que até quando o povo errou e fez uma aliança com o povo inimigo, o povo sofreu as consequências. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas lá no livro de Josué, capítulo 9, verso número 1 ao verso número 27, conta uma história muito interessante. Conta uma história daquele povo. E Deus havia feito uma aliança com aquele povo. E as nações circunvizinhas viram a aliança que Deus havia feito com aquele povo. E uma daquelas nações, aquele tempo que ele deu, um tempo de guerra. E o exército do Senhor, o exército de Josué e dos seus homens ali, eles batalhavam e eles venciam as outras nações. Até que uma nação vizinha teve uma ideia brilhante. Eles falaram: nós não conseguimos vencer esse exército, então vamos vestir roupas usadas, sandálias usadas, apetrechos, coisas, utensílios usados, e vamos dizer que nós viemos de uma nação muito distante, e que nós ouvimos falar sobre os grandes feitos que Deus havia feito nessa nação, e eles fizeram isso. Eles se achegaram diante do povo de Deus e diziam: nós vimos de longe, quando nós saímos as nossas vestes ainda estavam novas, hoje estão gastas, estão surradas. Olha as sandálias dos nossos pés, quando nós saímos essas sandálias eram novas. Veja os pães, quando nós saímos de casa, esses pães eram os pães novos, agora estão mofados, apodrecidos. Então o povo de Deus faz uma aliança, querido, com aquele povo, e depois eles descobrem que aquele povo era um povo vizinho deles, que se aproveitaram daquele momento só para infiltrar naquela nação. Mas, queridos, ao invés da nação de Israel, ao invés de Josué e seu exército matarem todos aqueles povos, eles se lembraram de uma palavra chamada aliança. Eles disseram: nós fizemos uma aliança com esse povo, e nós vamos honrar a aliança que nós fizemos com esse povo. Mesmo eles sendo enganados, mesmo aquele povo mentindo, o povo de Deus, o povo de Israel honrou com a aliança que eles haviam feito. Aliança é algo muito sério, querido. Deus só estabelece aliança com quem ama Ele de verdade. Deus só estabelece aliança com aqueles que Ele conhecem o seu coração, e daqueles que conhecem o seu coração. Aqui em Gênesis capítulo 8 e verso número 20, eu posso ver um outro momento aqui, nesse mesmo contexto na vida de Noé. Gênesis 8, 20 diz assim: em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio, colheita, frio e calor,
verão e inverno, dia e noite. A promessa de Deus, querido, a terra nunca mais será destruída, como foi nos dias do dilúvio. As promessas de Deus, querido, elas vão se cumprir nas nossas vidas. Amém? Assim como foi, querido, com Noé. Todos os planos perfeitos do Senhor para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, eles vão se cumprir. Amém? Sabe, querido, nós muitas vezes não imaginamos, querido, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está trabalhando ao nosso favor. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais. Sabe, talvez você veio de uma geração, querido, de uma família totalmente desestruturada. Talvez os seus pais, os seus avós são todos divorciados, ou foram todos separados, ou talvez vieram de um histórico de traição. Mas algo, querido, que eu tenho dentro do meu coração, querido, é que tudo aquilo que aconteceu na minha família, tudo de ruim que aconteceu, querido, terminou em mim. Amém? Terminou em você. Agora começa uma nova vida, agora começa a ser escrita uma nova história, querido, através de alguém, de um homem, de uma mulher de Deus que ama a Deus e que anda com Deus. Começa a ser escrita uma nova história. Os meus filhos, os nossos filhos, querido, não terão a infância que nós tivemos. Amém? Os nossos filhos, querido, não terão um ambiente familiar que nós tivemos. Amém? Os nossos filhos, queridos, serão homens e mulheres de Deus, apaixonados pelo Senhor. Os nossos filhos serão homens e mulheres de Deus, que andarão com Deus todos os dias da sua vida. Amém? Essa é a promessa de Deus para nós. Aleluia. Todas as vezes, querido, que nós vemos um arco-íris no céu, Deus nos faz lembrar da sua aliança. Para terminar, eu quero ler com você Gênesis 9, versículo de número 11, para a gente fechar essa parte sobre a vida de Noé. Gênesis 9, verso de número 11, olha o que Deus diz aqui: sim, confirmo a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas, e nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens, e ele é o sinal da aliança, da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês, com todos os seres vivos. Nunca mais as águas do dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Por causa de um homem, querido, um homem que amou a Deus de uma maneira, que amou a Deus de verdade. Por causa de um homem, querido, que não se importou com as outras vozes. Por causa de um homem que decidiu andar com Deus, mesmo quando toda uma geração, querido, não caminhava com Deus. Uma coisa, querido, é nós estarmos num ambiente em que tem 30 a 70, por exemplo. 30 andam com Deus e 70 não. É diferente, talvez, de nós estarmos num ambiente que 60 não andam, mas 40 andam com Deus. Não é não. Noé estava numa geração em que 99,9999999% não andava com Deus. Somente ele andava com Deus. Você acha que talvez você não pode fazer a diferença no lugar onde você está hoje? Talvez você acha que você é pequeno demais para fazer a diferença onde Deus colocou você. Se Deus fez com Noé, querido, Ele pode fazer. Ele vai fazer comigo e com você. Aleluia. Talvez você ache insignificante demais.
Ah, Senhor, mas eu... Talvez Noé se achava assim também. Mas uma das coisas que mais me chamam a atenção, querido, na vida de Noé, ao longo de toda uma vida, ele foi construindo muito mais do que uma arca. Noé foi construindo um relacionamento com Deus. Sabe, muito mais do que algo físico, querido, do que algo visível. Noé foi construindo algo no sobrenatural. Noé foi construindo algo no íntimo, querido. Noé, muito mais do que uma arca de grandes extensões, Noé foi construindo um relacionamento com Deus. Amém? E aí está o grande segredo, querido, na vida desse grande homem de Deus. Construa um relacionamento com Deus. Caminhe com Deus dia após dia. E você vai ver o que Deus vai fazer, querido, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aqui nessa igreja no ano de 2023. Amém? Para encerrar, Deus estabeleceu, querido, uma aliança conosco através da igreja. Se você, querido, está aqui nessa noite, é porque certamente Deus trouxe você aqui. Existe uma aliança que Deus estabeleceu conosco. E quando nós falamos sobre igreja, querido, nós falamos sobre uma família que Deus nos deu. Essa é uma noite especial onde nós vamos partilhar da mesa do Senhor. Eu queria convidar você para se colocar em pé nesse momento, convidar o pessoal do louvor aqui. Amém. Essa é uma noite especial onde nós vamos partilhar da mesa do Senhor, Mas antes de partilhar da mesa do Senhor, eu gostaria de fazer algo especial aqui, querido, nessa noite. Sabe, Deus colocou algo no nosso coração, no coração da pastora Tânia, no meu coração, que essa noite seria uma noite onde nós abençoaríamos todas as famílias da igreja. Depois nós vamos nos assentar na mesa com o Senhor e vamos tomar a ceia do Senhor. Enquanto o louvor vai ministrar algumas canções aqui, eu gostaria que você juntasse com a sua família agora. Se seu filho está lá na salinha, traga ele para cá nesse momento. E que cada família, querido, viesse uma a uma aqui na frente. Eu, a pastora Tânia, nós vamos orar e nós vamos abençoar cada uma das famílias aqui da igreja. E depois nós vamos cear, nós vamos partilhar da mesa do Senhor. Amém? Vamos orar? Você pode fechar os teus olhos enquanto isso. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial, Pai. Obrigado, Senhor, por cada família.